Fala nação, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Já deixa aquele like maroto. Era o líder. Infelizmente perdeu a liderança, atualmente é o Botafogo, o Palmeiras também Mas estava tudo tão esmagadinho pois ali, é. porque isso teria acontecido se ele tivesse patinado mais vezes, né? Pra mim, sabe qual foi o grande problema durante esse período? O empate com o Cuiabá. Porque, vamos lá, vamos voltar um pouquinho no passado. Olha o que eles botaram na legenda. Vene, choro grande. Justo, tá certo. Se o Flamengo tivesse empatado com o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, vencido o Cuiabá e perdido pro Fortaleza, talvez os torcedores não estivessem reclamando tanto como estão reclamando agora. Fato é que, em 2 jogos em casa, o Flamengo tropeçou em 2 jogos, contra o Cuiabá e contra o Fortaleza. Então isso, entre aspas, maximiza o problema e as críticas em cima do técnico Tite, inclusive, que eu acho que até errou no jogo de ontem, nas substituições. O que ele errou, Vou dar um exemplo. O Matheus Gonçalves, para mim, foi um grande destaque do jogo. Só que ele erra... A gente estava falando da questão da pressão, você disse, ele não vai sentir a pressão. Ele não sentiu, só que ele sentiu, sabe o quê? A parte física. E para mim o Tite errou ao deixar o Matheus Gonçalves durante 90 minutos em campo. Ele poderia ter botado o Lohan ali a partir dos 25 do segundo tempo, porque visivelmente o Matheus Gonçalves sentiu a pressão. Só que não teve jeito. Ontem o Flamengo enfrentou um Fortaleza muito bem arrumado, muito bem ajustado pelo técnico Vojvoda, e o Fortaleza, entre aspas, achou um gol no começo do jogo, que pra mim foi até falta em cima do Wesley, mas aí a gente pode até debater isso. Vamos debater daqui a pouco isso aí, vamos separar esse pedacinho. Pois é, pra mim foi até falta, mas a arbitragem não deu, foi gol do Fortaleza, o que ajudou a estratégia do Fortaleza, que nitidamente se fechou atrás e saiu no contra-ataque contra o Flamengo. Eu acho que de maneira positiva, nesse duelo aí, a gente pode mencionar o Matheus Gonçalves, que mostra que pode ajudar bastante. O Gabigol entrando muito bem, para mim foi o melhor jogo que ele entrou no decorrer da partida aí nos últimos jogos. A gente não viu o Gabigol entrando tão bem assim, fez até um gol, mas acabou sendo anulado por questões milimétricas ali, o joelho dele. Enfim, estava impedido, então eu acho justo. Acho que o Tite erra, por exemplo, em tirar 2 zagueiros. Por que ele fez isso? Não foi questão física, foi opção técnica por entender que precisava melhorar na construção de jogo, mas se precisava melhorar a construção de jogo, sabe o que ele deveria fazer? Tira o Alan e bota o Léo Ortiz. Porque, com todo respeito ao Alan, o Alan não está fazendo bons jogos com a camisa do Flamengo mais, e o Léo Ortiz estava fazendo, mesmo atuando de volante. Então, acho que, de maneira geral, o Flamengo, repito, cai de pé durante esse período da Copa América. Em 9 jogos, 27 pontos disputados, o Flamengo conseguiu 17, ou seja, um aproveitamento de mais de 60%. Sim. Agora, recebe de volta os jogadores que estão com a seleção uruguaia, vai ter um longo período para se preparar para o próximo duelo, que é apenas no dia 20 contra o Criciúma, e agora o Flamengo pode, entre aspas, virar essa chave aí e voltar a focar no título do Campeonato Brasileiro, que eu acho que tem condições. Talvez o sino toca para alertar. Eu também achei um recorte muito interessante do Flamengo, diante de tantas baixas que teve por conta da Copa América. Acho que dos times do Brasil foi o que mais sofreu por ser jogadores para as seleções. Mas a questão da parceria com o Maracanã e os torcedores, não que ela não exista mais, é claro que não. Mas você vê o Flamengo nos 2 últimos jogos em casa patinar, isso é incomum, né, Vene? Porque o Flamengo é muito forte dentro do Maracanã, né? Pois é, eu normalizei o empate com o Cuiabá, levando em consideração novamente o cenário. Porque foi um jogo 66 horas após o jogo contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo fez uma baita partida, uma grande atuação. Quanto Fortaleza, repito, eu esperava mais, muito mais. Quanto Cuiabá, após o jogo, a torcida aplaudiu, embora tenha empatado em 1-1 com o Cuiabá. Ontem a gente pôde ver algumas vaias, sobretudo quando o Alan pegava a bola, porque de fato o Alan estava fazendo uma partida muito abaixo. O técnico Tite novamente pediu para não vaiar jogador, só que eu acho que isso é utopia. Quando, a partir do momento que o torcedor está lá no Maracanã, pagou o ingresso, não está faltando respeito, não está passando dos limites, o torcedor pode fazer o que ele bem entender. Vene, você vaiaria? Talvez não. Talvez não durante o jogo, talvez após a partida. Mas acho que o torcedor ele tem o total direito de fazer o que ele bem entender. Mas, de maneira positiva, repito, o Flamengo acho que sai muito positivo aí desse período da Copa América. Por exemplo, durante esse período a gente pôde ver um crescimento absurdo do Wesley, lateral direito, que estava sendo muito criticado, fez boas atuações, Infelizmente, ontem acabou fazendo um gol contra, que eu acho que não foi culpa dele. Mas, de maneira geral, o Flamengo sai de cabeça erguida desse período da Copa América aí. Vamos olhar, Vene, a questão da falta do Wesley. Você achou que foi falta no jogador? Cadê? Esse é o lance
em que saiu o gol contra do Wesley, você acha que ele foi empurrado por trás? É isso? Eu acho que ele foi empurrado por trás e, de certa maneira, isso, querendo ou não, desequilibra o jogador no alto, tá vendo? Sim. Eu acho que ele tem um toque ali nas costas dele. E sobre esse pênalti, eu acho que não foi pênalti. Eu também. Eu vou ser sincero. Porém, no ano passado, a gente pôde ver contra o Cuiabá, o Flamengo sofrendo um pênalti contra ele, igualzinho, num lance extremamente parecido. Então, querendo ou não, a arbitragem acabou sendo coerente em relação a isso, porque tem dado pênalti assim, mas se você perguntar, os dois foram? Na minha opinião, não. Nem ano passado contra o Flamengo e nem esse ano a favor do Flamengo. Olha aqui, ó, o Gabigol fez gol, comemorou muito, mas esse gol foi anulado pela arbitragem. O atacante voltou, falou com a imprensa depois no jogo que a gente chama de zona mista e a gente vai ver o que o Gabigol falou. Como todos souberam, tiveram algumas negociações, mas como eu falei, muitas mentiras saíram e como decidiu que eu vou embora em dezembro, eu voltei ao jogo e fiquei muito feliz em poder entrar hoje, pena que não foi com a... Forte a fala dele, né, Vini Casagrande? Extremamente forte e a gente pode perceber aí que, de fato, o Flamengo e Gabigol estão vivendo os últimos meses desse relacionamento. O próprio jogador já falou sobre isso, que em dezembro ele vai embora. Acho que agora ele tem que cumprir o contrato dele, o Flamengo está certo em colocá-lo para jogar. Querendo ou não, o jogador está recebendo salário em dia, querendo ou não, o Flamengo está dando todo o suporte, toda a estrutura, como qualquer outro atleta. Então ele tem que cumprir o contrato dele. Acho que agora ele vai querer dar a vida, porque a verdade é o seguinte, quanto mais ele se destacar, mais ele vai se valorizar e mais ele vai conseguir na parte financeira com o clube que ele vai negociar para poder assinar um pré-contrato. Ele entrou bem ontem, né? Eu achei que ele entrou bem ontem. Foi a melhor partida dele na temporada. Ele tem uma minutagem baixa, né? Mas ele não tinha entrado bem em nenhum jogo, né? Pois é, eu acho que dos jogos que ele entrou assim, esse foi o melhor jogo com certeza. Não porque ele fez o gol e acabou sendo anulado, nada disso, mas tecnicamente, taticamente falando, a gente pôde ver um Gabigol melhor sim. Mas à vontade. Acho até o fato de ter esse ponto final nessa história, eu acho que deixa o jogador também mais leve, verdade. sabia? Ele entra em campo sabendo assim, cara, eu não tenho mais pressão nenhuma, já fiz tudo que eu tinha que fazer com a camisa do Flamengo. Eu acho que ele tem que correr atrás para sair pela porta da frente. Porque eu, como torcedor do Flamengo mesmo, lamento muito a forma como está acabando esse relacionamento, que foi um relacionamento muito lindo. Posso dizer uma coisa? Ele também lamenta, porque o semblante do Gabigol tá bem abatido. Eu não sei se pode ser uma questão minha, assim, né? Mas você sabe que eu sou uma pessoa bem sensível. Você olha o Gabigol, você vê que ele tava à vontade em campo ontem, mas talvez essa situação, obviamente, vai machucar. Eu acho que o Gabigol pode jogar, não sei, no Real Madrid, mas eu acho que a história de amor dele com o Flamengo vai ser sempre muito latente, né, Vini? E aí você entender que essa história tá acabando, não deve ser fácil para ele, não. Não deve ser fácil para ele. E como está acabando? Porque poderia acabar de uma maneira totalmente diferente. Talvez ele saiba que isso está acabando dessa forma, muito por conta dele, por culpa dele. Porque foi ele que botou a camisa do Corinthians. Mas será? Foi ele que veio publicamente tentar negar e depois ele teve que aceitar. Foi ele que está causando, querendo ou não, um transtorno ao Flamengo por conta da punição, porque foi graças a ele, a atitudes dele. Não foi nenhum dirigente que proibiu o Gabigol de não fazer, de não urinar naquele dia. Perfeito. E ele acabar sendo punido. Não, isso com certeza. Mas eu digo assim, às vezes o jogador... O Pedrosa trouxe algumas vezes por aqui essa questão do jogador estava sendo fritado, né? A gente sentiu que isso poderia estar acontecendo. E aí a gente fala aqui num programa de 1 hora sobre uma situação de relação dele com o Flamengo e vai para casa. Ele vive essa situação. Realmente, se ela existe, é uma coisa que é o dia a dia dele. Então, isso frita ele também, isso cansa. Então, eu não sei se o Gabigol faz a leitura de tipo... essa situação, a culpa é minha. Eu acho que não, porque também não é só dele, eu acho. Eu também acho que não, porque isso não é o Vini? perfil do Gabigol. Ele não é de fazer meia-culpa nunca. Verdade. Ele nunca assume quando ele joga mal. Isso aí não é perfil do Gabigol. Acho até que falta, assim, ao redor desse jogador, alguém que fale não pra ele. A verdade é essa. É um jogador extremamente mimado, um jogador que tem dificuldade em ouvir um não. Mas é um jogador que deu muito ao Flamengo também. Eu acho que o torcedor rubro-negro ele tem que ter essa noção que o que o Gabigol entregou dentro de campo, poucos jogadores vão conseguir entregar com a camisa do Flamengo. Repito, continua sendo ídolo. Eu acho que nada vai apagar o que o Gabigol fez com a camisa do Flamengo. Mas, como toda história, tem que ter um ponto final. Eu acho que o ponto final chegou.
Notícia dessa sexta-feira, a Zenit dá um sinal verde que venderá Claudinho para o Flamengo, depois do técnico e dirigente do Zenit não destacarem a saída de Claudinho para o Flamengo. O clube russo fez uma movimentação no mercado da bola que dá sinal de que o brasileiro está de saída. Nesta sexta-feira, dia 12, o clube europeu encaminhou a contratação de Ivan Henrique, meio-campista aí do Toronto. Então, Claudinho deve dar adeus aí ao Zenit. Durante a semana, duas importantes declarações vindas da Rússia animaram os torcedores do Flamengo sobre a possível aí saída de Claudinho. Vamos falar sobre os valores, né? Primeiramente, o Flamengo enviou uma proposta de 15 milhões de euros, mais 2 milhões de metas aí sendo atingida. Diferentemente do ano passado, o Mengão tentou sem sucesso a contratação, mas dessa vez os russos flexibilizaram aí e toparam fazer o negócio. A expectativa é que o fim da novela aconteça nos próximos dias. Então ele terá aí a sua despedida dia 13 aí, nesse sábado às 14 horas e 30 minutos será a despedida de Claudinho com a camisa do Zenit aí, saindo aqui, galera, essa reportagem para você no Coluna Fla. Se você é novo aqui no nosso canal, deixa aquele like, se inscreva, compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Agora aqui vamos esperar aí, né, a chegada e o anúncio oficial de Claudinho com a camisa do Mengão. Com certeza será muito bem recebido no Ninho do Urubu, e a torcida do Flamengo deseja aí boa sorte para Claudinho.